Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem, meus queridos alunos? Estamos aqui diretamente dos estúdios da LAC Concursos aqui na capital do Mato Grosso. Hoje vamos trabalhar direito constitucional com vocês. Vamos trabalhar o ponto específico de concurso público que sempre cai em qualquer concurso público, desde o nível mais básico até o nível mais avançado dos concursos públicos. Vamos tratar o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos tratar dos direitos individuais e coletivos, ok? Beleza, nós já estudamos os direitos fundamentais como o gênero, que está contido no título 2 da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, que quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Então, digamos assim, os dogmas inerentes ao momento da elaboração da nossa Constituição de 88 era a fase de redemocratização. Então era necessário já trazer de cara o recado de que aquelas atitudes como, digamos assim, nefastas da ditadura militar, das garantias individuais que eram vedadas, daqui para diante não eram mais o que aceitáveis. E pensando nisso, a nossa Constituição, de forma, digamos assim, inédita, trouxe um rol de garantias fundamentais, de direitos e garantias fundamentais, no título 2 da Constituição, que é o gênero, que eu tenho ali como espécie o capítulo 1º, que vai tratar dos direitos individuais e coletivos, direitos e deveres individuais e coletivos, ok? É o assunto nosso, direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Vamos tratar o artigo 5º caput até o inciso 11 nessa primeira aula, ok? São 78 incisos, vou falar para você, nós vamos bater os 78, ok? Nossa meta é bater os 78 incisos, eu vou tratar com vocês todos os incisos nesse curso, todos, sem nenhuma exceção. A gente vai passar por eles, vamos falar as principais características, alguns com maior intensidade, alguns com menor intensidade, pelo fato de que as provas tendem a cobrar alguns incisos chaves do artigo 5º. Alguns incisos chaves do artigo 5º são cobrados com maior frequência, melhor dizendo. Então, esses incisos a gente vai dedicar maior energia e alguns uma menor energia, ok? Mas vamos passar por todos os incisos, tá? Vamos passar por todos os incisos, os 78 incisos a gente vai trabalhar, ok? Já começando a aula de hoje, vamos começar a tratar dos direitos individuais, dos direitos e deveres, é importante dizer isso, tá? Direitos e deveres individuais e coletivos. Então, lembrando que nós estamos tratando num título 2... dos direitos e garantias fundamentais, nós já estudamos que direitos são os bens jurídicos, as garantias seriam os instrumentos para proteger esses bens jurídicos. Nós já fizemos essa distinção lá na aula 1, da parte geral, ok? Falamos sobre a classificação dos direitos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, já estudamos. Primeira geração vai tratar o artigo 5º, são obrigações de fazer, aliás, obrigações de não fazer estatal, onde o Estado não pode, são prestações negativas, não pode entrar na minha casa sem minha autorização, vamos ver isso aqui agora, ok? Beleza, maravilha, vamos lá, já tratando do assunto então, título 2, capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Então, nos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos o primeiro marco nosso, é o artigo 5º, o caput, a cabeça, que vai tratar da seguinte forma, fala assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Nós já falamos isso daqui. Brasileiros e estrangeiros residentes no país. Nós já sabemos que, se não sabemos, vamos te falar agora. O Supremo já deu uma mutação, já fez uma interpretação conforme a Constituição e ampliou esse sentido, tá? Ampliou. E quando ela faz isso, quando o Supremo ele olha para a Constituição e amplia ou restringe a aplicação da Constituição, eles chamam isso de mutação constitucional. É a mudança informal da Constituição Federal. Nesse caso, o Supremo já falou, olha, não é só brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Os direitos fundamentais, isso também se aplica ao gênero de direitos fundamentais, são aplicáveis aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ou não residentes no país. Estou falando do estrangeiro turista. Além disso, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, entes despersonalizados. Estou falando de massa falida. Estou falando também de apátridas, aquelas pessoas que não têm nenhuma pátria, os apátridas. Então, nesse contexto, há esse conceito de destinatários dos direitos fundamentais, que, na verdade, esses destinatários
está no artigo 5º, mas ele aplica para todos os direitos fundamentais, ok? Então, só para toda essa galera. Então, não é só os brasileiros. Então, cuidado, tá? A letra fria da Constituição não mudou. Continua isso daqui. Mas você já sabe, aluno sagaz, aluno LAC, já está esperto, sabe que se aplica todo o complexo de direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ou não residentes, pessoa jurídica, pública ou privada, apátridas e órgãos despersonalizados. Beleza? Dada essa primeira informação, continuamos. Lá em cima fala todos são iguais perante a lei. Agora eu vou falar sobre isso, vou falar o princípio da isonomia, tá? Agora eu vou falar sobre isso. Logo falar do direito à vida, a gente vai falar sobre o princípio da isonomia e eu volto a falar desse assunto aqui. Que mais? E aí vem falando. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, tá? A maior parte dos 78 incisos, que nós vamos estudar a partir de agora, do artigo 5º, concretizam um dos 5 princípios. Vida, liberdade, segurança, propriedade e segurança. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses 5 direitos, eles irradiam os 78 incisos, ok? É importante decorar esses 5? É importante decorar os 5, viu, gente? Olha só, que já foi cobrado em prova. Já foi cobrado em prova. Olha só, tem que decorar os 5 direitos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mais uma vez. Vida, fala comigo. Liberdade, fecha o Facebook aí. Fecha o Facebook, vem pra cá. Fecha esse trem aí, vem comigo aqui. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Gravou? Vamos praticar? Como sempre a minha aula, sabe disso, você está acostumado já com a minha aula, né? Ah, professor, sua aula, o senhor só exercício, parece uma aula de resolução de exercícios. Já, cara, vamos fazer, até esqueci de contabilizar, até falei, vou contabilizar quantos exercícios que não vamos resolver hoje, mas, cara, nem contei, é uma porrada. Depois, no final, a gente faz uma contagem aí. Primeiro exercício do dia, olha lá. O texto constitucional, em seu artigo 5º, caput, prevê expressamente valores ou direitos fundamentais, ao ditar literalmente, está escrito, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Aí vem a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É esse? É esse ou não é esse? Me fala aí. Professor, é isso aí, pô. Tá aí os 5. Tá certo? Vamos ver a outra. Ó. Vida, liberdade, segurança e intimidade não tem. Tá fora, então. Vida, dignidade, tá fora. Intimidade não tem. Olha lá, querendo misturar. Vida, liberdade e fraternidade também não tá. Vida, liberdade e intimidade, só 3. Nem intimidade está. O que nos resta, o que? A letra A de amor. Veja que cai na prova, tá? Lembre-se que os direitos, agora o título 2, olha isso, o título 2, o capítulo 1º, que nós estamos estudando, não impõe apenas direitos, tá? Ele impõe também deveres. Lembra que eu falei para vocês, se você talvez não tenha assistido a parte geral, não tem problema, eu te explico aqui agora, que a eficácia desses direitos fundamentais do gênero, a eficácia dos direitos fundamentais do título 2 do gênero, ele é aplicado tanto à relação Estado-indivíduo, isso é a chamada aplicação vertical, como também entre particulares. Entre os particulares também é aplicado o princípio, os princípios constitucionais, os direitos, ok? Então é um dever meu, por exemplo, como empregador, eu não posso revistar a minha empregada doméstica, uma revista íntima, para ver se ela furtou alguma coisa lá em casa, deixar ela pelada, desnuda lá em casa, para me ver se ela furtou alguma coisa. Isso eu não posso fazer. Ah, mas é minha propriedade. Não pode, porque caso do outro lado eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana, pô. Tá entendendo? Então a aplicação dos direitos fundamentais, a aplicação, a eficácia, ela também se dá entre particulares. Então não é só direito. Eu também tenho deveres. Por isso que lá o capítulo 1 vai falar direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Por que eu chamo essa atenção? Porque já foi cobrado isso em prova. Olha lá. Olha só essa segunda questão. No sistema democrático, a participação ativa do cidadão na vida pública implica o exercício apenas de deveres fundamentais. Não exerce direitos nem deveres fundamentais. O exercício de direitos e deveres fundamentais. Olha aí a resposta, viu? Então tá, eu só chamei essa atenção para você ficar esperto, tá? Que essa aqui é uma questão que variou um pouquinho. Que falou sobre direitos e deveres, falou na verdade do capítulo 1º. Bacana.
Mais uma? Vamos fazer mais uma? Mais uma, olha lá. A respeito dos direitos individuais estabelecidos no caput do artigo 5º, pode dizer que não se incluem. Opa, está fora. Vamos lembrar? Vida, igualdade, o quê? Liberdade, propriedade e segurança. Transporte está? Não, transporte não está. Transporte, inclusive, não é direito de primeira geração, né? Não é primeira dimensão. É direito de segunda. Ele não vai estar contido no artigo 5º, vai estar contido lá para o artigo 6º. Okay? Lá para frente, que são os direitos de segunda dimensão, que são incorporados na Constituição, que são obrigações de fazer estatal. Ok? Então, o que está fora, o que está errado, é o artigo 6º, ok? Aliás, é a letra E, perdão. A letra E, transporte. Eu não tomei meu café hoje, porque eu estou meio assim. Mas vamos lá. Porque eu estou elétrico e ainda não tomei o café, beleza? É que eu fiz meu gargarejo com o meu Gardenal e meu Lexotan, então eu estou light hoje. Estou light. Maravilha! Chega de conversa, vamos entrar direto no primeiro direito, digamos, no direito que vai individual, que está estabelecido no artigo 5º, que é o quê? O direito à vida. Vamos lá, muita coisa aqui, vamos falar vários desdobramentos a respeito do direito à vida. O direito à vida vem estabelecido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, no caput, a vida. Acabamos de ler lá atrás, né? Dentro dos direitos está lá o direito à vida, ok? Mas aí, inclusive, tem uma questãozinha já tem uma questãozinha, olha lá. Não fazem parte dos direitos sociais. Olha, agora está invertida a questão. Direitos sociais é aqueles que não estão no artigo 5º, estão no artigo 6º para frente. Olha como é importante saber a locação. Não precisa nem saber a matéria, só saber onde é que está contido os direitos. Ok? Ah, pessoal, é difícil. Não é difícil. Você vai ver com o passar dos dias, com o passar dos nossos estudos, você vai começar a entender fácil, encaixar onde está um e onde está o outro. Fique tranquilo, eu te prometo isso. Você vai conseguir entender. Olha lá, não fazem parte dos direitos sociais, ou seja, do artigo 6º para frente. Assegurados constitucionalmente, assistência aos desamparados, está no artigo 6º. Então faz parte. Eu quero o que não faz parte. O lazer, a segurança, vida, aí, a vida está alocada nos direitos de primeira dimensão, direitos individuais e coletivos, está aqui no artigo 5º, ok? Esses outros aqui estão tudo para o artigo 6º para frente, ok? Alternativa, letra B, de bola. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. É D de dado. Tá vendo que hoje tá foda, mas vamos lá. Maravilha. O direito à vida, olha só, ele tem dois desdobramentos, tá? O direito à vida ele tem dois desdobramentos, duas vieses, duas vertentes. Isso aqui é importante e é cobrado em prova. Deixa eu te explicar devagarzinho. O direito à vida não se prende apenas ao direito de eu não ser morto, de alguém vir me matar. Uma proteção constitucional para que não aconteça alguém venha tirar minha própria vida. Venha tirar minha vida, né? Também é contido no direito à vida o princípio, o direito a uma vida digna, tá? Onde faço uma interpretação conjunta do artigo 1º, inciso 3, que é o dignidade da pessoa humana, tá? Que é o fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, ok? E o artigo 60 vai trazer os princípios que regem a ordem social, digamos assim. Toda a existência digna, tá? Então, a dignidade da pessoa humana também se prende ao direito à vida. Então, a proteção do direito à vida não se prende apenas à ideia de permanecer vivo, ninguém tentar me matar, ninguém tem o direito a tirar a vida de outra pessoa, ok? Essa é a ideia, ok? Tanto até que é punível, vamos falar agora que é punível, por exemplo, a eutanásia. Essa proteção, inclusive, é ofertada para
contra mim mesmo, às vezes, ok? A proteção da vida também é protegida, às vezes, contra mim mesmo, quando eu quero, por exemplo, tirar a minha própria vida. Mas o direito penal ela não pune a autolesão. Agora eu falo sobre isso. Então, voltando para cá. Professor, me dá um exemplo aqui de vida digna. Eu não estou entendendo. Eu lembro quando eu trabalhei um bom tempo. Eu advoguei, né? Eu sou advogado. Advoguei na área para um certo deputado federal. A gente trabalhou, fazia parte desse. Hoje eu não posso mais fazer isso. Antes, eu também não faço mais, não se pode mais fazer. Mas na época ele tinha uma base aqui no Mato Grosso, na capital, e eu fazia o quê? Assistência social. Os eleitores deles, correligionários dele, chegavam até na capital aqui e precisavam de um apoio, por exemplo. Chegou uma situação de que apoio, às vezes, de saúde, às vezes necessitava de uma intervenção judicial, e aí eu fazia essa função dessa ponte. Certa feita foi uma situação de uma criança que precisava de uma UTI, tá? Precisava de uma UTI, ela ia morrer. Nesse caso, eu invoquei a necessidade de uma vida digna dela. Vida digna precisava dali para poder sobreviver. Precisava para que ela tivesse uma vida digna. Na verdade, não era UTI, ela precisava de uma medicação. Isso, uma medicação. Ela precisava de uma medicação de alto custo. E a medicação realmente custava, à época, uns 7 mil reais cada ampola que ela precisava tomar. Ela tinha uma certa deficiência, que ela precisava tomar essa ampola, era 7 pila cada ampola. E era uso assim, 3 em 3 dias tem que tomar essa ampola, essa medicação. A família não tinha dinheiro, a família paupérrima não tinha dinheiro, buscou essa assistência. E eu acabei indo até a justiça. E o meu fundamento dos meus pedidos era o quê? Vida digna. Aquela criança precisava daquela vida, para sobreviver, precisava de uma vida digna, para poder manter. Realmente, pelo fato de que ela tomava aquela medicação, melhorava o seu ritmo cardíaco, melhorava tudo na vida dela. E ela precisava daquele remédio. Então, nesse caso, o meu fundamento era o princípio da vida digna. Era um desdobramento do princípio do direito à vida pela vida digna. Teve outro caso que o Supremo julgou, era o chamado canabidiol. O canabidiol é uma substância que é extraída da maconha. E, por óbvio, se é extraída da maconha, é um produto ilícito. É uma droga ilícita que é combatida pela lei de drogas. Okay? E a família compravam esse canabidiol, de uma certa forma, uma certa quantidade, para uso para pessoal da sua filha. A filha dela tinha quase 170 convulsões por dia. Olha que loucura, né? Realmente aquela criança passava assim o caos. A vida dela realmente não era uma vida digna, né? E ela entrou com um pedido junto ao Supremo à época, num recurso extraordinário, chegou até o Supremo, e falou, olha, eu preciso, senão ela vai morrer. Inclusive ela comprou uma matéria no Fantástico, sensibilizou todo o Brasil, o Supremo o quê? Entendeu que é possível a utilização do canabidiol para fins terapêuticos. E para o caso dela foi aplicado. E depois, inclusive, o canabidiol foi retirado da lista da Anvisa. Hoje não é uma substância considerada entorpecente. Beleza, maravilha. Tudo fundamentado, lastreado no viés do direito à vida, da vida digna. Bacana, tranquilo. Então, direito à vida, proteção à vida, não é só o direito de não ser morto, mas sim também um direito a uma vida digna. Entendemos? Fechamos. Exercício. Vamos lá. Exercício. A respeito do direito constitucional, julgue os itens seguintes. Veja que eu adaptei, né? O direito à vida compreende somente, isolou. Somente. Falou na questão somente, exclusivamente, eu já fico esperto. Esse cara está de sacanagem. Somente o direito de uma pessoa de continuar viva. Ok? Certo ou errado? Errado, né, gente? Não é só isso. Não se prende apenas a esse viés, não se prende apenas a esse ponto, e sim também a ideia da vida digna, ok? Bacana? Está errada a questão? Vamos evoluir, vamos falar sobre características desse direito à vida, vamos falar sobre características e o conceito de vida, quando é que eu entendo que seja vida. Uma das características dessa ideia de vida é a de inviolabilidade do direito à vida, ou seja, ela protege contra a violação por parte de terceiras pessoas. Esse é um lado. A característica do direito à vida é isso, é proteger você da intervenção de terceiras pessoas. E também a irrenunciabilidade do direito à vida. Protege a vida contra o próprio titular. Eu tenho essa ideia. Por exemplo, no Brasil, não é punido o suicídio, tá? O suicídio, a pessoa que tenta tirar a própria vida ou o suicídio consumado, não tem como, né, professor? O cara tirou a vida, não tem como punir ele.
A tentativa de suicídio não é punível no Brasil. O cara tentou suicidar só se ele pular em cima de um carro e estragar o carro, né? Aí tem que pagar o carro. Aí também é demais, né? Mas tudo bem. Direito penal pune aquele que instiga, auxilia ou induz a pessoa a tirar a própria vida, ok? Está lá no Código Penal. Beleza, tranquilo. Mas a pessoa que faz a autolesão, se a pessoa corta o próprio braço, por exemplo, coloca um largador de orelha, o que for, ela faz uma autolesão no próprio corpo, o direito penal não pune. O Estado não pune, não toma conta disso. Ele fala que esse bem jurídico não é relevante, só que não se pune a chamada autolesão. Ponto. Então, o direito penal, inclusive, existe uma excludente de constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal é quando eu obrigo alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que não está prevista em lei. Porque não vamos falar sobre o princípio da legalidade, você só é obrigado a fazer deixar de fazer uma coisa, se não mediante lei, ok? Mas eu obrigo a pessoa a fazer ou obrigo a pessoa a não fazer. E a lei não permite ou autoriza, mais ou menos assim. Eu obrigo a pessoa, por exemplo, o cara quer tirar a própria vida, ele pode tirar? É um direito dele tirar a própria vida? Direito, não posso dizer que é um direito, que não está estampado, que é uma proteção até contra ele. Não é um direito dele tirar a própria vida, mas se a pessoa evita o suicídio e usa de violência, usa de força, nesse caso, ele não responde pelo crime de constrangimento legal. É uma excludente. Okay? Quando a pessoa usa de força, por exemplo, para poder impedir que a pessoa tire a própria vida. Ok? O conceito de vida, no nosso Supremo, nós temos aqui, aí nós entramos numa teoria lá do direito civil. O direito civil estuda muito isso. Teoria natalista, teoria da concepção, várias teorias. O Supremo, e nos interessa aqui é o entendimento da nossa Constituição, pelo julgamento da ADPF 54, que foi tratado do aspecto do feto anencéfalo, aquele feto que nasce sem a massa encefálica. Por tempo desse julgamento, o nosso Supremo debruçou sobre esse assunto e não adianta, ele tinha que estabelecer um marco de início e um marco de fim da vida. O marco final já era estabelecido pela norma. Existe uma lei de transplante. A lei de transplante fala que a morte no Brasil se dá com a morte encefálica devidamente comprovada. A morte encefálica devidamente comprovada por 2 médicos, até fala a lei de transplante trata disso, né, que não fazem parte da equipe de transplante, quando é comprovada ali a morte encefálica, eu tenho aqui o fim da vida. Bom, se eu tenho o fim, eu tenho que saber o início. A ideia do início que se eu tenho a morte encefálica como ponto final, o surgimento do cérebro seria o ponto inicial da vida para o Supremo. Essa é a ideia do Supremo. E trouxe isso no entendimento. O conceito de vida estaria ligado, segundo o STF, ao surgimento do cérebro. Então, quando surge a massa encefálica do feto, eu tenho a vida. E quando aquele cérebro não existe mais, ele falece, eu tenho a morte. Entendemos isso? Então, o Supremo entendeu que um feto que está no ventre materno e ele não tem a massa encefálica, ele não está vivo, ele está o quê? Morto. Esse é o entendimento dessa ADPF. E chegaram a essa conclusão. Então, se o feto está dentro do ventre materno e não tem massa encefálica, mesmo com batimento cardíaco ou o que for, ele está morto, que possibilita que a mãe realize a interrupção da gravidez. Veja, não é um aborto, uma hipótese de aborto, é uma hipótese de interrupção da gravidez. Por quê? O aborto... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.
é o tipo penal que pune aquele que mata a vida intrauterina. Aquele que mata a vida intrauterina, ele comete aborto. Mas se eu mato o que já está morto, não há crime, tá entendendo? Então, na verdade, não é, quando eu falo de anencefalia, eu vou falar de interrupção do feto, interrupção da gravidez, e não aborto da gravidez, entendeu? Entendeu a sacada? Então, o termo técnico correto é interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Entendemos isso? Então, a ideia, o marco é esse. Surgimento do cérebro, eu tenho a ideia da vida. Bacana? Maravilha. Aí eu coloquei pedacinho julgado. A vida humana começaria com o surgimento do cérebro, que pode, por sua vez, só apareceria depois de introduzido o embrião no útero da mulher. Assim, antes da introdução do útero, não se teria cérebro e, portanto, sem cérebro, não haveria vida. Bacana? Maravilha. Então, aí vou te perguntar. Perfeito, entendi, professor, o início, entendi o fim. Maravilha, entendi, bacana. Professor, o direito à vida, ele é absoluto? Ele é absoluto? Aí a resposta será negativa, já vou te adiantar. Todos os nossos direitos, esses 78 incisos, vamos estudar hoje, hoje não, a partir de hoje, né, são relativos. Todos terão a possibilidade de serem relativizados por eles mesmos, às vezes quando eles mesmos trazem a exceção, ou quando tiver ponderado com outros. Pode ser que no inciso não fale a exceção, mas quando eu coloco esse direito constitucional, esse direito individual, diante de outro direito, eu vou ter que ponderar. Se existir uma colisão, eu tenho que ponderar, e um deles vai preponderar. Não vai ser revogado, existirá uma preponderação. Okay? O que é mais razoável a ser aplicado naquele caso concreto? Então, o direito à vida, mesmo o direito à vida, eu tenho exceções a ele. Isso estabelecido pelo Supremo e pela própria Constituição Federal. Ponto. Só vamos não encontrar uma exceção a essa regra, já vou adiantar, nos casos de tortura e trabalho escravo. Realmente, trabalho escravo e tortura, eu não consigo encontrar exceções à regra. Beleza? Mas cada um a seu tempo. Vamos falar o direito à vida, e aí eu fiz uma tabelinha para vocês para falar sobre as limitações ao direito à vida, ok? Você pode encontrar isso na doutrina por vários pontos, eu preferi resolver assim, dessa forma. Então eu tenho o direito à vida de uma pessoa diante de outra vida. Então se eu tenho o direito à vida de uma pessoa diante de outra vida, o sacrifício de outra poderá ser aceitável? Sim. Por exemplo, eu tenho as hipóteses, as chamadas excludentes de licitude, que estão estabelecidas lá no artigo 23 do Código Penal. O Código Penal traz as chamadas excludentes de licitude. São hipóteses legais em que a pessoa, mesmo realizando um fato típico, eles falam isso lá no penal fato típico quer dizer que o cara cometeu um crime, a possibilidade dele alegar que ele agiu motivado por uma excludente de uma ilicitude. E ele seja absolvido até. Seja absolvido pela excludente da ilicitude. Por exemplo, o estado de necessidade, a legítima defesa, são hipóteses de excludente de ilicitude. Está a necessidade de dois bens jurídicos que são relevantes. Né? Digamos, dois náufragos, exemplo básico. Uma boia, dois náufragos, tá? Você e sua sogra, ok? A boia só consegue segurar uma pessoa. Alguém ali vai morrer. Quem vai morrer? A sogra. E você vai ficar com o seu bote, ela vai morrer. Você tem que sacrificar. Eu falei, eu e você. Lembra lá da história do Titanic, no finalzinho do filme lá? Que tá a Rose lá na madeira lá e o cara lá embaixo, o Leonardo DiCaprio pendurado aí. Se ele falasse, olha, Rose, dá para ficar nós dois aí. Ela falou, mas não dava, você vai ter que morrer e eu vou ter que sobreviver. Aí está a necessidade. Nesse caso, essa morte, veja, vida, e nesse caso a vida foi sacrificada e não será punida essa pessoa. Okay? Então, eu posso dizer que é possível, nesse caso, a vida foi relativizada diante de outra vida. Ok? Eu tenho outra hipótese, que é o caso também de legítima defesa, tá? Legítima defesa. Repelir injusta agressão diante de uma ação criminosa. Ok? De uma agressão injusta, né? Ação criminosa não, às vezes não precisa nem ser criminosa. Repelir, né?
A injusta agressão, né, atual ou iminente, repelir a injusta agressão atual ou iminente, né, com os meios necessários, né, para poder assim realizar, né. Então, nesse caso, repelir a legítima defesa também é considerado uma relativização ao direito à vida. Eu tenho também as hipóteses de aborto legal. Lá no Código Penal, eu tenho lá no artigo 128, duas hipóteses que são consideradas de aborto legal. A pessoa pode fazer o aborto, agora aqui tem vida na barriga, na intrauterina, e não há crime. Vida. Exemplo, eu tenho a situação do aborto necessário, quando a mãe vai morrer, entre salvar a matriz e a reprodução, salvar a matriz, ok? Essa é uma hipótese. E eu tenho outro aborto, que é o aborto sentimental, que a doutrina chama. Sentimental quando ela é vítima de estupro. Ela foi vítima de estupro e ela pode optar em fazer ou não fazer o aborto. Beleza, entendemos isso. Então eu tenho a possibilidade da relativização do direito à vida em situações onde tem um legal infraconstitucional que é permitido pela Constituição e é aceita pelo Supremo. Bacana. Eu tenho também outras hipóteses, aliás, a hipótese estabelecida na Constituição Federal. Isso aqui é importante. Perante a Constituição Federal, eu só tenho uma exceção ao direito à vida, tá? Perante a Constituição Federal, escrita, está escrito lá, que é possível a relativização do direito à vida através do quê? Através do chamado da pena de morte nos casos de guerra declarada, ok? A pena de morte nos casos de guerra declarada é uma prova de que o direito à vida não é absoluto, está no próprio texto constitucional. A própria Constituição estabelece isso no artigo 5º, ok? Ele consagra lá a possibilidade de pena de morte no caso de guerra declarada. Exemplo, mas quem traz essa positivação? Quem fala sobre isso? É o Código Processual Militar, CPM, Código Penal Militar e o Código Processual Militar. Tá? O CPM, Código Penal Militar, trata disso. Exemplo, crime de traição. O traidor da pátria lá, ele vai sofrer um devido processo legal, não é bagunçado. Em uma corte de guerra marcial, corte marcial, né? Corte de guerra, marcial vem de guerra. Você tem arte marcial, banda de guerra. Existirá uma corte marcial, um tribunal de guerra, e esse cara vai ser julgado através do devido processo legal, e a pena máxima que ele poderá tomar, o quê? É a pena de morte. E no Brasil, a pena será de fuzilamento em praça pública. Beleza? Então vimos que o próprio direito à vida não é absoluto. Ele tem situações relativas de vida para vida ou hipóteses em que a própria Constituição determina. Bacana? Maravilha. Sobre isso, muitas questões. Vamos lá, vamos fazer a questão. Primeira questão. A pena de morte, conforme estabelece a Constituição Federal Brasileira, não pode ser aplicada ao brasileiro nato, naturalizado. Eu falei isso? Falei que tem... Não falei, né? Então não existe essa possibilidade. Poderá ser substituída por prisão perpétua. Também não tem essa comutação de pena, né? Não existe isso. Que, na verdade, no Brasil é proibido, é vedado a prisão perpétua, ok? É proibida sem qualquer exceção, por violar o direito fundamental à vida. Já vimos que tem exceção. Poderá ser aplicada em caso de guerra declarada. É essa a letra D. Vamos ver a letra E por desencargo de consciência. Poderá ser aplicada em caso de prática de crime hediondo e de terrorismo. Infelizmente não pode, né, gente? Ok? Letra D é a alternativa correta. Vamos evoluir, vamos para a segunda questão. Olha lá, lê aí enquanto eu pego um copo d'água aqui. Vou sumir um pouquinho, mas eu volto. E aí, vamos lá? Já marca. Qual que é a alternativa, professor? Cara, a letra B, professor, não tem como. Em tempo de guerra é permitida a pena de morte. Lembre-se, tá, gente? Não é para qualquer crime, tem que ser crime militar, tá? Não sei se eu ressaltei, mas vou ressaltar agora. Tem que ser crime militar. Por isso que está no Código Penal Militar, tá? Já vi uma prova falando assim, um latrocínio que aconteceu durante o estado de guerra. Ou também... Pode vir sinônimo, estado de sítio, tá? Estado de sítio declarado também é hipótese de guerra, tá? Estado de sítio declarado, cuidado com esse sinônimo. Estado de guerra, estado de sítio declarado. Resposta à agressão armada estrangeira também são sinônimos que podem vir na prova. Tudo se relaciona à guerra.
E aí falou o seguinte, durante uma guerra, determinadas pessoas foi lá e furtou outra e matou, latrocínio. Nesse caso, será pena de morte? Não, porque não é crime militar. Tem que ter um militar ali no meio. Bacana? Maravilha. Nesse caso, vamos lá, vamos responder. Qual a alternativa? Letra B mesmo. Desse aqui, professor, latrocínio, crime contra... Professor, explica aí, sensei. Explica aí, sensei. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Por que o latrocínio não é um crime contra a vida? Olha, o latrocínio, muita gente pensa às vezes que o latrocínio ele matou a pessoa, professor. Então é um crime que vai para o tribunal do júri, né? É um crime contra a vida. Quais são os crimes contra a vida? Esse é um momento importante de falar quais são os crimes contra a vida. Quais são os crimes em que a vida é, ou digamos assim, o bem jurídico protegido. Quais são os crimes? São 4 crimes contra a vida. São 4 crimes contra a vida a pena. Primeiro, quer anotar? Anota aí. Homicídio. Homicídio. Homicídio é o primeiro crime contra a vida. Segundo crime contra a vida, escreva aí. Instigação ao suicídio. Instigação ao suicídio. Instigação ao suicídio. Terceiro crime. Terceiro crime, escreva aí. Infanticídio. 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 Próximo crime, escreva aí. Infanticídio, escreva aí próximo crime. Infanticídio. Último crime, anota aí, aborto. Esses são os 4 crimes contra a vida, professor. Latrocínio. Latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio, tá? Primeiro ponto é esse, é crime contra o patrimônio. É o chamado roubo qualificado pelo resultado morte, tá? Ou vulgarmente chamado de roubo seguido de morte, ok? Roubo seguido de morte. Mas o objetivo fim do criminoso é o patrimônio e não a vida da pessoa. Bacana? O fim dele é levar o tênis. Ponto. Vai para o tribunal do júri apenas os crimes contra vidas, tá? Que eu falei, os 4, só que tem que ser doloso, tá? Por exemplo, desses 4 crimes, homicídio, participação ao suicídio ou instigação ao suicídio, infanticídio e aborto, todos eles têm natureza dolosa, todos vão para o tribunal do júri. Só o homicídio que tem 2 vertentes, pode ser doloso ou culposo. Aí o homicídio culposo não vai para o tribunal do júri. Beleza? Continuando aqui, vamos lá. Já matei, em tempos de guerra matei. A proteção do direito à vida inicia-se com o nascimento da pessoa. Não, nós falamos isso que não. A partir do momento que o feto ele desenvolve a massa encefálica, eu tenho ali a vida começando, e não com o nascimento. Beleza? Errado. É permitida a extradição do indivíduo condenado à pena de morte? Olha só, ainda nós não estudamos extradição, mas deixa eu só dar uma pitada aqui. O que é extradição? É quando é uma medida de cooperação penal internacional entre os países. O cara comete um crime lá fora e corre para o Brasil e fica escondido aqui. E numa blitz da polícia, o Brasil vai e acha esse cara e vê que existe um mandado expedido para ele de prisão, o Brasil segura o cara. Aquele país onde ele cometeu o crime pede que esse sujeito seja remetido para lá. Ok? Só que o Brasil tem algumas regrinhas. Por exemplo, se o país que está pedindo lá é pena de morte, o Brasil não extradita. Tá? Esse é um ponto que é necessário aqui, para saber agora também, só isso já está bom, porque desde quando a gente falar de extradição eu vou aprofundar. Então, quando o país que está pedindo, o país está requerente, o país requerente, se lá a punição do fugitivo
for pena de morte, o Brasil não extradita, tá? O Brasil faz o seguinte, faz o seguinte, aplica a pena máxima que nós temos aqui. A pena máxima que nós temos no Brasil é 30 anos. Então aplica pro cara 30 anos e tá beleza. Aí o Brasil faz um acordo e manda o cara. Beleza? Maravilha. Professor, se vai cumprir, não vai cumprir, isso é uma outra conversa, deixa para a matéria extradição. Agora vamos falar sobre direito à vida apenas. Então, fechamos esse bloco, essa questão, vamos evoluir mais uma, vamos lá. Sobre o direito à vida, previsto pela Constituição Federal, é correto afirmar que permite-se, excepcionalmente, a instituição da pena de morte no Brasil. Certo ou errado? Certo, é possível. Excepcionalmente, é possível a pena de morte no Brasil no caso de guerra declarada. Tá certa a questão. Quarta questão, vamos lá, vamos evoluir. A Constituição Federal de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, em função de seu vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Beleza. Nesse sentido, o direito à vida é considerado inviolável, razão pela qual não comporta exceções. Opa, ele fechou, né? Sendo inconstitucionais as regras fixadas no artigo 128, o aborto legal, do Código Penal, que prevê o aborto necessário e o aborto sentimental. Errada a questão, pelo fato de que eles são considerados constitucionais, tá? São considerados constitucionais e o direito à vida comporta, sim, exceções. Bacana. Quinta questão. Com base na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, não há no Brasil hipótese de pena de morte e nem de prisão perpétua. Gente, prisão perpétua está certo. Não há no Brasil prisão perpétua, penas cruéis, banimento, ok? Trabalhos forçados. Pena de morte tem, que é o caso de guerra declarada, ok? Errou a questão. Bacana, maravilha. Eu tenho agora, vou falar com vocês, alguns posicionamentos do STF que não violam o direito à vida. O STF tem os seus posicionamentos, isso aqui é bem mais pegada para a prova do CESP, IBAD, questões que buscam muita questão, e FUNCAB, que trabalham muita questão jurisprudencial. Então fica esperto aqui, olha só. O posicionamento supremo do STF que fala que não fere o direito à vida. Primeiro, pesquisa com célula-tronco embrionárias, ok? Isso foi debatido na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que declarou constitucional. E a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela tem esse caráter dúplice. Às vezes você vem pedindo a inconstitucionalidade e o Supremo fala, não, é constitucional. Ela volta com a constitucionalidade. Okay? Às vezes você vem pedindo a ADC, a ação direta de constitucionalidade, você pede a constitucionalidade, o Supremo fala, não, é inconstitucional. Essas ADI e ADC, que é a ação direta de inconstitucionalidade, fala assim, essa leizinha está indo contra a Constituição. Pode ser que o Supremo fale assim, não, realmente ela é constitucional. Bacana? E foi o caso da Lei de Biossegurança. Interrupção da gravidez pelo feto anencéfalo, já falamos sobre isso, né? Foi a DPF 54. Abate de aeronaves classificada como hostis, tá? Lei do tiro de destruição, lei de abate ou medida de destruição. Tem uma lei da aeronáutica que fala, uma aeronave que ultrapasse a nossa fronteira, ela seja considerada hostil, pede identificação do cara. No YouTube tem isso, né? Uma perseguição. Depois você joga no YouTube abate de aeronave. O cara entrou no espaço aéreo, normalmente para situações de tráfico, né? E o caça falou, identifica. Não vai identificar, pá, derruba o cara no ar. Vai matar o cara, pô. Veja, uma exceção ao direito à vida e o Supremo falou, tá de boa, pode continuar, segue o jogo. Interrupção da gravidez até o 3º mês de gravidez não tipifica crime de aborto. Gente, isso aqui é um posicionamento da primeira turma do STF, é um posicionamento recente, tá? 2016. E lá decidiu o seguinte, se a mulher engravidar por qualquer circunstância, não precisa nem ser de estupro, nada. Naquelas hipóteses do artigo 128. Ela engravidou. E ela, por livre e espontânea vontade, ela vai até uma clínica e o médico faz o aborto, para o Supremo, se não ultrapassou a 3 meses de gestação, não é crime. É fato atípico. Você não sabia disso, né? Poucas pessoas sabem também. Não vão ficar divulgando isso direto, né, gente? Mas realmente o Supremo já entendeu que isso é a primeira turma. Professor, mas foi a primeira turma. Mas a primeira turma decidida vale para todo... É como se fosse o Supremo decidindo. Ok? E a primeira turma falou. E o Barroso, que estava como relator, falou, não tipifica o crime de aborto se não ultrapassar 3 meses de gestação. Ok? Esse é o atual posicionamento do Supremo. Beleza? Bacana. Vamos fazer a questão? Primeira questão. A permissão do aborto de feto anencéfalo foi incluída no ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. Não tem nada disso.
Não foi incluído nada. Não está na Constituição. Emenda constitucional é a forma de mudar, acrescentar a Constituição ou retirar alguma coisa da Constituição. E não tem nada disso. Foi uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que é proposta no Supremo por algumas pessoas especiais. Ok? Bacana. Está errada a questão. Segunda questão. Uma questão mais, digamos, de pegada, de problema, de casuística. Maria, gestante de feto anencéfalo, pretende obter a obtenção de autorização judicial para a realização do aborto. Só que não é aborto, né, gente? É interrupção da gravidez. E não precisa de autorização judicial. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Pretende agora manejar um remédio constitucional para evitar o cometimento de crime. Para tanto, deverá, por meio de um habeas corpus preventivo, ela vai ter que propor um habeas corpus, provavelmente, preventivo, para dizer, ó, não é crime porque o Supremo já decidiu que não é crime, então eu vou fazer o aborto. Não é aborto, é interrupção da gravidez. Ok? Porque o habeas corpus é uma medida para poder evitar a prisão, não é isso? É proteger o direito de ir e vir. Mesmo que você nunca fez direito, você sabe disso. O cara está preso, você entra com habeas corpus, não é isso? É para proteção da liberdade direito de ir e vir. Vamos falar isso já na próxima aula. Se ela tem a pressupõe que se ela fazer o aborto, ela vai ser presa, então vou entrar com HC preventivo. Vou ter um salvo-conduto, é emitido salvo-conduto, está aqui. Alguém vai, não, está aqui, ó, está aqui a decisão, que eu posso ficar o quê? De boa, posso fazer a interrupção da gravidez e não haverá crime. Hoje, não, bem que a situação foi é uma questão mais técnica, ok? Que para tanto eu não preciso de toda essa formalidade. Precisa de um procedimento administrativo, não precisa dessa formalidade de autorização judicial para poder fazer a interrupção da gravidez, beleza? Tá certa a questão, pelo fato que eu falei para você, expliquei para você que é necessário o aborto, o HC preventivo pelo fato disso, ok? Terceira questão. Segundo posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, a realização de pesquisas em célula-tronco embrionárias ofende ao direito à vida. Negativo, não tem nada a ver. O Supremo falou que é válido, está certo, não ofende nada. Beleza? Está errada a questão. Sobre o direito à vida previsto... vamos para outra questão, quarta questão, vamos lá. Sobre o direito à vida previsto pela Constituição Federal, é correto afirmar que o direito à vida impede a pesquisa de célula... De novo, repetiu, está errado. Não impede nada, está errada a questão. Quinta questão, vamos lá. A respeito do direito à vida previsto pela Constituição Federal, é correto afirmar que configura um direito absoluto, impede qualquer hipótese a pena de morte no Brasil, que tem a pena de morte em caso de guerra, tem início com o nascimento? Não, já falamos isso. Tem início com a fecundação do óvulo materno? Não. Tá? Não impede as pesquisas com células troncos embrionárias, ok? É essa. Não é com a fecundação do óvulo, e sim com o nascimento, do momento da massa encefálica, viu, gente? Isso é quando é a acomodação do zigoto lá no útero. Esse que é o momento, tá? Nidação, naquele momento da nidação, ok? Não é com a fecundação, e sim com a nidação que se dá o direito à vida. Inicia quando a partir da nidação encostou no colo do útero lá, e aí desenvolveu o feto, nasceu o cérebro, ponto, ali é a vida. Ok? Então não se dá com a fecundação do óvulo, o espermatozoide no óvulo, ok? E nem início com o nascimento com vida, não preciso com o nascimento, ok? Beleza? Vamos dar um intervalinho, agora a gente volta a falar de eutanásia e ortoeutanásia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.